Bom dia, nós vamos estar iniciando, a nossa conversa, o nosso culto, o nosso estudo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação do Senhor para com cada um de nós, para mim, para qualquer pessoa, neste mundão que Ele criou. E a gente começa lendo o que o salmista canta no Salmo 119, versículo 137, tá bom? Então a gente vai estar lendo essa cantiga, de adoração que o salmista apresenta ao Senhor. Então nós temos o seguinte: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Esse é o versículo 137. E na parábola terapêutica, antes de lermos a parábola terapêutica, vamos apenas mencionar o seguinte: o salmista aqui está expressando, aí sim, uma realidade, uma verdade. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Isso, mesmo que ele não tenha o tamanho do que isso significa, mesmo que ele não compreenda o que isso realmente significa, na verdade é algo natural que ocorra diante de um Deus tão grande, tão poderoso, É muito provável que eles não tinham visão de um Deus do tamanho que hoje nós podemos ter. É muito provável, Até porque o universo que eles conheciam, que digamos, é o que há de maior de tudo que Deus foi e demonstra quem Ele é, O universo não era tão grande na visão deles quanto hoje a gente sabe que esse universo é. Isso faz com que tenhamos uma ideia de um Deus muito maior. É por isso que é mais fácil para as pessoas que acreditam num Deus impessoal, um Deus que não está tão envolvido com as pessoas, porque ele é tão grande, ele é tão universal, Ele é tão infinito, que não tem como imaginar esse Deus infinito particularizado para cada pessoa. Então, hoje é mais complicado, dentro dessa mente pequena que nós temos, compreendermos isso. Naquela época, sim, era mais fácil, porque mesmo que o mundo fosse grande, ainda assim, eles não tinham uma visão de internet, eles não tinham uma visão de televisão para saber qual o tamanho realmente do mundo. Então, o mundo se resumia ao país deles, aquele local, as nações vizinhas que eles conheciam, e não ia mais além do que isso, no passar do tempo é que você vai ver um Alexandre o Grande, indo muito além das fronteiras conhecidas, pelos impérios, os impérios da Babilônia, da Pérsia, muito além. Ele vai muito além. Ele vai para o outro lado. Ele chega muito além da Índia e assim por diante. Então, mas aqui o que eu quero mostrar é que essa expressão do salmista é algo natural, É estar diante de um Deus muito grande, e entender que ele é perfeito, que ele é justo, que ele é correto, que ele é santo, Então é isso que ele canta neste versículo. Na paráfrase terapêutica a gente pode afirmar assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, nos tem feito entender, é a grande virtude de tudo isso, nos tem feito entender mais ainda, porque mesmo sem a ajuda dele a gente termina tendo algum entendimento, mas com a ajuda dele mais ainda, os seus juízos amorosos para com todo o mundo, todas as pessoas, sem exceção nenhuma. Demonstrando claramente o muito que é justo, através do seu imensurável amor para com todos nós. Então, ele se revela, ele se mostra como
com seus juízos perfeitos, graças ao fato de que ele está trabalhando para que a gente compreenda isso de maneira também o mais completo e perfeito possível. Né? Claro que nós temos nossos limites e a gente termina botando freios em muito disso, dessa ação de Deus para conosco. Então tem aqui, na continuação, a informação o nosso culto a Deus, né? Esse culto nosso matutino, é saber mais, é uma busca de saber mais sobre essa revelação divina. E essa semana nós estamos conversando sobre o fato de que a letra mata. E isso tem a ver com 2 Coríntios 3, versículo 6. O apóstolo Paulo afirma, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então estamos analisando a letra mata, né? Entendendo que a letra aí está mencionando a parte humana do texto bíblico, a parte humana, o escrito, o que foi escrito, a compreensão do escritor, não é? E o que ele escreve. Essa é a parte humana, essa é a letra, e é ela que mata, porque está ali contida nela todos os preconceitos dos seus escritores, todos os preconceitos da cultura que estava influenciando aqueles escritores e assim por diante, tá? Então, já vimos no domingo, né? Já vimos que Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens. Na segunda-feira, a todos antes e durante o judaísmo, dentro e fora do judaísmo. Tá? E aí a gente lembra de Melquisedeque e outros, né? A todos dentro e fora do cristianismo, não só no cristianismo, mas também fora. E a gente lembra também Jesus avisando, olha, eu tenho ovelhas fora desse rebanho, tá? Eu tenho rebanhos fora desse rebanho de vocês, tá? Na quarta-feira, como Moisés, cada um entendeu a revelação com falhas, né? Então Deus se revelou a todos e cada um dentro do seu mundinho, do seu limite, né? Entendeu com muitas falhas. Moisés entendeu com falhas absurdas. Outros entenderam com falhas absurdas. E aí as diferenças, né, desse entendimento sobre Deus. Na quinta-feira, nós lembramos que Jesus era o próprio Deus, era toda a revelação divina. Ou seja, ele expressava tudo que Deus gostaria que nós, né, conhecêssemos, que nós soubéssemos sobre Deus. Hoje, a gente vai lembrar que Jesus é a melhor compreensão, exemplo da revelação. Tá? É a melhor compreensão e exemplo da revelação de Deus. Aí eu coloquei aqui alguns itens que eu queria chamar a atenção. Primeiro, isso significa, né, parâmetro essencial a nós cristãos. Então, nós temos um modelo. Isso é maravilhoso, tá? Temos o privilégio de perguntar assim, o que Jesus faria naquilo que Moisés falou? O que Jesus falaria, né? O que Jesus mandaria naquilo que Moisés entendeu que Deus mandou? Então nós temos esse privilégio. Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é a pedra de esquina. A pedra de esquina é aquela pedra que depois que é ajustada, né, no chão, no local certo, é ela que vai dizer como vai ficar a casa toda. Porque pela posição dela, né, tudo mais vai ser construído para poder ficar ajustado a ela. E aí você vai ter toda a casa, né, construída a partir daquela pedra de esquina. Tá certo? A mesma coisa é Jesus. Então, como é que eu compreendo como é que eu compreendo o que é letra e o que é espírito no texto bíblico? Né? Aquilo que Jesus concorda, aquilo que tem a ver com Jesus é espírito. Aquilo que Jesus não concorda, aquilo que Jesus não diria, não falaria, isso é a letra. É por isso que mata. Moisés diz, olha, Deus mandou que nós entrássemos na Palestina e matássemos todas as pessoas, de crianças a velhos. Aí a gente pergunta a Jesus, Senhor, tu mandarias Moisés fazer esse tipo de coisa?
Jesus diria: não, não mandaria. Não se mata inimigos, se ama inimigos, né? Não se persegue inimigos, se ama inimigos. Então Jesus diria isso. Ora, então, aquilo que Moisés falou não era espírito, aquilo era letra. Porque Jesus não concorda. Tudo que é coerente com Jesus é espírito. Tudo que não for coerente com Jesus é letra. Não é culpa do escritor em si, porque ele está num tempo que dava a ele muitos limites. Né? Ele é resultado de um tempo, de um momento da história. Então, ele tinha lá os limites, como nós temos os nossos defeitos. Né? A gente já conhece bem Jesus, melhor do que eles lá. E a gente faz tantas asneiras, a gente faz tantas tolices e ainda usa o nome de Jesus. Né? Ainda usa o nome de Jesus Cristo para fazer as asneiras que nós fazemos. Então não somos diferentes de Moisés, não. Não somos diferentes de Davi, não. Né? Nós temos falhas horríveis, mesmo já tendo o Espírito Santo guiando a nossa vida e nos fazendo novas criaturas. Tá bom? Então, a melhor compreensão é Jesus, né? Veja só o que tem mais aqui. Isso significa que Deus deu outros padrões a outras religiões. Ele não tem outras ovelhas fora do cristianismo? Então, para o cristianismo, Jesus. E para aquelas outras religiões? Bom, lá ele sabe como trabalhar isso. Lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre manifestações de Deus. Manifestações de Deus. A gente vai ver se a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então veja, por amor ele deu outros padrões às suas outras ovelhas. Ele não ia deixar desamparado. Então Deus tem ovelhas, Jesus tem ovelhas fora do cristianismo que está no lugar distante onde os cristãos estão. Como é que faz para alcançar, para falar, para orientar, para ser padrão para aquelas pessoas? Ele sabe como trabalhar, ele sabe como atuar isso. Né? Isso significa iluminação do Espírito a todo mundo. Né? A iluminação que o Espírito proporciona a todo o mundo. Isso é o principal, aqui está assim. É o que faz o cristão perguntar sobre Jesus. É o que faz outras ovelhas também se questionarem. É o discernimento permanente. Ou seja, Deus, né, onde estiver o seu povo, ele vai estar criando mecanismos para que o seu povo possa ter o melhor conhecimento sobre a sua vontade, sobre o que é letra, sobre o que é espírito, né? Dentro do texto sagrado que é entendido como sendo palavra de Deus. Tá bom? O fato é, Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara os seus salvos. Eu posso não compreender, até porque eu sou muito preconceituoso, até porque eu sou muito prepotente, só a minha religião é a correta, então eu sou muito prepotente, eu posso não compreender como é que Deus ama e salva e cuida de outras ovelhas, de outros rebanhos. Né? Eu estou repetindo o que Jesus falou, tá? Eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então, eu posso não compreender com os meus preconceitos, mas ele cuida, mas ele ama, e ele salva, e ele sabe como cuidar das suas ovelhas. Ele não precisa que eu entenda para que ele possa fazer, até porque se ele for precisar que eu entenda, não é, com todos os meus defeitos, ele vai terminar não fazendo nada. Né? Então ele sabe como cuidar das pessoas que ele ama, e ama muito, apaixonadamente, né? Tanto a mim quanto a todas as outras. Sobre o culto a Deus, né? Sobre o culto a Deus, eu vou falar bem rapidinho por causa do horário, mas sobre o culto a Deus a gente pode chamar a atenção para o seguinte, deixa eu botar aqui, deixa eu colocar, muito bem, aqui eu tenho já bom dia, o Adson Costa, muito bom dia Ivete, né? Sejam bem-vindos, tá? Muito bem, então o culto a Deus.
Hoje a gente vai lembrar que o verdadeiro culto a Deus, claro, dentro daquele espírito de que o verdadeiro culto a Deus é sermos luz do mundo e sal da terra. Este é o culto a Deus, tá? Deus não precisa de a gente ficar elogiando, dengando, ficar, como é que eu tenho outra palavra que eu uso, bajulando Deus. Deus não precisa disso. Deus nem quer isso, tá? Essa bajulação é Deus olhar para a gente e dizer assim: eu sei porque vocês estão atrás de mim, é por causa do pão que perece e não do pão que permanece, né? A verdadeira adoração pelo pão que permanece é sermos luz do mundo e sal da terra. Este é o culto a Deus. Esta é a adoração a Deus. É sermos bênção às pessoas, né? A sermos bênção aonde formos, que as pessoas tenham, né? Ontem eu li um comentário de uma cristã, né? A gente tem muito disso, vou falar aqui, precisa tomar cuidado com isso. O comentário que ela escreveu, ela escreveu, né, em algumas dessas redes sociais. Ela disse o seguinte: eu não me preocupo com o que o mundo pensa a meu respeito. Eu me preocupo, o que me interessa é o que Deus pensa de mim. Isso é tolice, isso é bobagem. O que agrada a Deus é que eu viva de uma maneira que o mundo tenha uma boa ideia a meu respeito. Isso é que agrada a Deus. Esse negócio de dizer: não, eu não quero nem saber o que é que o mundo pensa a meu respeito. É Deus que me interessa. Isso é tolice, isso é, como é que chama? Isso é hipocrisia, isso é infantilidade. O que agrada a Deus é o que o mundo pensa a seu respeito. Quando ele manda a gente ser luz e sal, não é para a gente ficar independente do mundo, não, eu quero agradar a Deus. O que agrada a Deus é você ser bênção ao mundo, é que o mundo tenha uma boa visão sobre você. Entendeu? Então, essa mentirada, gente, a gente mente demais, a gente tem muita conversa fiada, tolice, infantilidade, mentiras. A gente precisa parar com isso. Vida cristã, adorar a Deus é coisa séria. Então, não importa o que é que o mundo pensa a meu respeito. Não, é fundamental o que o mundo pensa a seu respeito. Você vai ser perfeito? Não, ninguém consegue. Mas dentro do possível, você tem que dar um bom testemunho, um bom exemplo. Você tem que ser luz para eles. Você tem que ser sal para eles. É importante mesmo, se é que realmente você quer agradar a Deus, é importante o que é que eles pensam a seu respeito. Aí a gente lembra o exemplo da igreja de Jerusalém, né? Caíam na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescenta. É isso que Deus quer. Todos os dias acrescentar os salvos, não é, à igreja. Acrescentar pessoas ao livro da vida. Todos os dias Ele quer fazer isso. E não essa conversa, não importa o que o mundo... Sabe o que é isso? Eu posso fazer as besteiras que eu quiser, as tolices que eu quiser, porque o importante é o que Deus pensa sobre mim. Não, o que é isso? O que agrada a Deus é por causa do mundo, não é o que Ele pensa, você dá a outra face. É para agradar a Deus, o que agrada a Deus, não é? Em relação ao que o mundo pensa a seu respeito, você andar a segunda milha. Você querer para os outros o que quer para você. É para que eles pensem bem a seu respeito, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai. Entendeu? Então, hoje a gente lembra, não é, que o nosso apoio às ações do judiciário pelo pobre. Veja quanta coisa é contra pobre, não é? Quem faz as leis é sustentado de alguma maneira, de alguns ganhos, pelos ricos. E eles não vão fazer lei para prejudicar rico, não. E quando fazem, eles encontram várias maneiras para o rico poder se livrar dela. O juiz aplica o que está na lei, fora o fato de que há muito juiz, como há muito pastor errado também, viu? Muito pastor corrupto em relação a Deus.
né? Então, há muito juiz corrupto. Então, eles vão ser corruptos por pobre? O que pobre tem para oferecer para um juiz corrupto? Entende? É tudo contra o pobre. Então, precisamos tomar posições, mostrar ao mundo que a gente não concorda com esse sistema. A gente está à esquerda desse sistema. Esquerda quer dizer oposto, opositor, contrário. Nós não defendemos, nós não concordamos. É isso que significa esquerda. Não concordamos, queremos mudança, queremos que as coisas mudem. Vai mudar? Não, aí é outra coisa. Mas isso não quer dizer que a gente vai se acomodar, a gente vai dizer para o mundo, nós não concordamos. Porque enquanto a gente disser isso, não muda, mas ameniza. Mas se a gente fica calado, a gente está concordando. Né? Então, esta é uma maneira de adorar a Deus. Tá bom? Vamos aqui para o item seguinte, que é sobre o texto bíblico. Nós estamos em João, né, capítulo 5. E estamos... o capítulo 5 de João é muito rico, viu? Também. Aliás, os capítulos de João são muito ricos todos, né? João fez um apanhado especial. João escreveu o texto 60 anos depois da morte de Jesus. 60 anos, João já sabia muito bem o que era, né, ideal, o que era bom para ser colocado no texto e colocou, tá? Então ele fez uma sequência muito boa. Então, aqui está o capítulo 5. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Muito bem, aqui temos alguns comentários aqui, ó. Isso tem tudo a ver com Jonas, que não entendia como Deus podia amar. Isso aí. Isso aí. A gente parece muito com Jonas, viu? Muito com Jonas. Quer ver como é que a gente parece com Jonas? Quando a gente vai evangelizar, veja só, quando a gente vai evangelizar, como a gente bota dificuldade, né? Quando a gente vai evangelizar, a gente já vai com os nossos preconceitos, tá? Sabe o que a gente diz? Você só é salvo, você só é crente, você só vai ser de Jesus se você se comportar como eu. A gente não fala com essas palavras. Mas se você se comportar assim, 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 você tem que abandonar isso, isso e isso. Você tem que deixar de ser assim, 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 deixar de fazer. Sabe o que é isso? É a gente tá criando dificuldades inconscientemente, porque é da gente. Criando dificuldades para que eles venham. Não parecemos com Jonas? Jonas fez exatamente isso, né? Olha, para você ser salvo, a gente bota na cabeça dele, a gente quer colocar nele, olha, você só vai ser salvo se você fizer como eu faço, se você crer como eu creio, se você for da igreja que eu sou, se você pensar do jeito que eu penso. Isso é criar dificuldades. Somos parecidíssimos com Jonas. A gente não quer essas pessoas salvas. A gente diz, nós vamos evangelizar, nós vamos isso, nós vamos aquilo. A gente vai criar dificuldades para que eles não venham. Vamos evangelizar os índios? Vamos! Eles têm que deixar de ser índios, eles têm que fazer parecidos com a gente. A gente cria dificuldades. A gente não quer que eles sejam, no fundo, a gente não quer que eles sejam salvos. Certo? Então não somos diferentes de Jonas. Somos exatamente como Jonas, né? Olha, aqui está lembrando, não é, a nova estratégia que nós estamos agindo com os nossos cultos matutinos, tá? Então, aqui diz assim, a realização é no Facebook, como estamos fazendo, mas a permanência fica no YouTube. E lá no YouTube a gente convida você a que você faça a inscrição, acione o sininho, né? No culto você assista, curta, comente e compartilhe, tá? Porque isso ajuda muito, né? A plataforma lá entende que essa é a maneira, né? Essa é a maneira de divulgar para mais pessoas, né? Então, como diz o meu amigo, meu irmão, né? O meu colega teólogo, o Adson, ele diz que isso é fundamental para que mais pessoas sejam alcançadas, né, por aquilo que estamos fazendo para a glória de Deus. Tá? Então, aqui no João capítulo 5, né? Deixa eu ver aqui o meu horário.
Eu vou tirar um minutinho apenas, porque eu já estou em cima da hora, né? Dá para isso aqui. Então, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, né? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ou seja, minha voz. E os que a ouvirem viverão. Isso tem a ver com aquela parábola, né, que Jesus conta, que ele é a porta e ele é o pastor. É aquele que chega na porta, abre a porta e ele diz assim, e ele fala, chama as suas ovelhas e elas o seguem. Aqueles que são dele vão segui-lo, não é? Isso não tem a ver com predestinação no sentido de que Deus já tem as pessoas que vão seguir Jesus. Mas é a ideia de que aqueles que estão abertos para a luz, esses vão seguir. Aqueles que não estão abertos para a luz, esses terão dificuldades de seguir, né? Deus vai deixar de amar os que não vão segui-lo? Não, Deus vai amar de maneira ainda um pouco mais especial, né? Ainda terão um pouco mais de atenção da parte de Deus, porque é assim que a gente faz. A gente se dedica bem aos que a gente ama e estão perto, mas a gente dá uma atençãozinha especial para aqueles que a gente ama e estão distantes. Tá? É assim que Deus faz, inclusive com o pai do filho pródigo mostrando, né? Ficando lá na estrada, o outro está aqui, trabalhando, fazendo as coisas, desfrutando de tudo, mas ele está lá na estrada de olho. Ele não foi lá obrigar o filho a voltar, mas ele ficou lá na estrada, de olho na estrada, esperando a volta do filho. Aí diz assim, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Né? Deus e Jesus é o mesmo Deus. Tá? Então, está dizendo, a mesma autoridade de dar salvação, né, que o Pai tem, ele deu ao Filho. Eu tenho toda a autoridade para esta salvação, para fazer isso aqui que ele fala no versículo anterior. Né? Todos que me ouvirem, esses, por me ouvirem, eles viverão, eles terão vida eterna. Tá bom? Essa ideia também de vida, né, vida eterna, vida, morte eterna, isso também é da linguagem apocalíptica, sabe? E que é usado por Jesus, porque essa era um linguajar comum, era um linguajar muito, né, do dia a dia dos judeus. Tá bom? Ok, vamos falar sobre incômodos. O que deveria nos incomodar? Ontem a gente falou sobre o que deveria nos incomodar no mundo, tá? E ontem o texto que nós estamos trabalhando, né, conversando, o título do texto é: o mundo seria um lugar melhor se não houvesse religião? Estamos analisando esse texto. E eu como cristão e buscando querer ser luz e sal, eu estou analisando esse texto sob o seguinte ângulo: o mundo seria um lugar mais pacífico se não houvesse cristianismo? Pelo menos esse cristianismo que o mundo tem conhecido e divulgado, tá? Essa é o que nós estamos, né? Esse é o que nós estamos analisando, né, no texto lá, tá bom? Isso foi ontem, nas quintas-feiras. Nas sextas, a gente conversa sobre o que deveria nos incomodar no Brasil, na nossa terra, tá bom? É claro que o que eu vou conversar aqui é continuando a semana passada, e não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo, tá certo? No mundo todo. Só para você ter uma ideia, o título é Joio nos liderando e representando ante o mundo. Então o mundo está o mundo está olhando o cristianismo pelos nossos líderes, ou pelo menos por aqueles que estão nos liderando, tá? Se eles forem pacíficos, o mundo está olhando o cristianismo como pessoas pacíficas. Se eles forem violentos, o mundo está olhando o cristianismo como violento.
Entendeu a nossa preocupação? Então, muito bem. Aqui tem, até continuando da semana passada, relembrando e continuando. Por exemplo, atualmente o cristianismo está sendo lembrado no mundo, na Europa e nos Estados Unidos também, né? A gente tem lembrado que tudo acontece tudo de ruim dentro do cristianismo, primeiro começa na Europa, depois é aperfeiçoado nos Estados Unidos, aperfeiçoado mesmo, e depois é espalhado, né, para a América Latina e chega a nós pela América Latina. Então, o joio nos liderando. Aqui tem assim, características dos líderes cristãos que o mundo está vendo, o que o mundo está observando do cristianismo, tá? Dos nossos líderes. Na Europa, Estados Unidos, América Latina e Brasil. E aí vai também para a África, Ásia e outros lugares. Tem assim, irados, violentos, faladores, ofensivos, prepotentes e intolerantes. Essas são as nossas lideranças no mundo, tá? Esses é quem estão representando o nosso cristianismo no mundo. Bom, no Brasil também, é o que nos interessa hoje. No Brasil, quem está representando, quem está liderando o cristianismo, não é? São esses. Jesus zero. Ameaçam com nosso voto, orações, reclames e fake news. Eles ameaçam. Então, recentemente eu li uma reportagem, isso quem escreve é o mundo, é quem nos interessa. Lembra do que eu mencionei no começo, né? Quando a pessoa disse assim, não me importa o que é que o mundo pensa a meu respeito, o que me interessa é como Deus me vê. Essa charopada mentirosa que a gente fala, repete, né? Na verdade, o que agrada a Deus é o que o mundo pensa a meu respeito, para que veja as minhas boas obras e glorifique ao nosso Pai. Certo? Então, veja, recentemente eu vi uma reportagem que anotaram quem são os senadores que votaram contra o terrivelmente evangélico. Todos os senadores que votaram contra o terrivelmente evangélico estão sendo ameaçados a uma perseguição na hora das campanhas eleitorais, para que não sejam mais eleitos e possam sofrer todo tipo de perseguição dos cristãos. É esse o tipo de gente que está nos representando, e é isso que o mundo está vendo a nosso respeito. Então, eles ameaçam com o nosso voto, com as nossas orações. Nós vamos orar contra vocês. É isso que a gente é aí para o mundo. Que mais? Eles estão ameaçando com os nossos reclames e os nossos fake news. O povo está apavorado com medo das nossas mentiras na rede social. As nossas mentiras são capazes de mudar a eleição, de fazer gente perder voto. Eles estão com medo das nossas mentiras, das mentiras dos cristãos. Autoridades devem atender a eles, né? Todas as autoridades, todas as instituições têm que atender a esses líderes nossos, senão vão ser ameaçados. Que mais? Aí eu coloquei aqui, enquanto o Papa, olha que coisa linda, enquanto o Papa vive e prega a paz. Estava lá, no dia que eu escrevi isso aqui, que eu lembrei isso aqui, estava lá na Ásia, trabalhando pela paz e trabalhando, sabe para quê? Para que aqueles países egoístas lá abrissem as portas para receber os refugiados. Que coisa! Isso é que é cristianismo. Estava lá, conversando com as autoridades dos países, abram as portas para receber os refugiados.
Enquanto nós que arrotamos, né, o verdadeiro cristianismo, estamos nos ameaçando uns aos outros, estamos nos, né, degladiando uns aos outros por causa de posições, entendimentos ou falta de entendimentos. Nossos pseudos líderes nos envergonham com as suas atitudes. Bota o nome de um líder religioso na internet e deixa o Google lhe trazer informações sobre ele, para você ver o que é que o mundo está registrando sobre esses líderes, sobre aquele determinado líder. Exemplo atual, ameaçaram senadores que não votassem, né, como eu disse, no terrivelmente evangelho. Cavam todo tipo de perseguição e dizem que é contra a fé. Eles estão alimentando o ego deles, a carnalidade deles. E se alguém se opor, não, eles estão se opondo à fé. Bom senso, bom senso no mundo, imagina que muitos não concordam com eles. Eu conheço pessoas que ainda dizem que muitos de nós não concordamos com eles. Amém por isso. É porque eles têm bom senso ainda. Sabem que não concorda com a arrogância e a carnalidade deles. Mas nós nos calamos. Muitos até aplaudem as diabruras cristãs que estão por aí. Isso é algo que deve nos incomodar no Brasil e no mundo. Entende? Então, essa é a nossa chamada para o que deveria nos incomodar como cristãos, seguidores de Jesus, defensores, né, da fé. Aliás, eu não gosto muito desse negócio de defensor, não, porque a gente termina fazendo muita tolice. Nós somos embaixadores neste mundo, só isso. Embaixadores do reino de Deus. Quando você está sendo embaixador no reino do mundo, num lugar, né, num país, você não fica obrigando aquele país a parecer com o seu, não. Você apenas representa o seu. Cada país vai ser do jeito que ele quiser, do jeito que eles acharem melhor. Agora você vai representar o seu lá. Se eles quiserem imitar o seu país, eles podem consultar você. Mas não é você que vai ficar brigando para que eles pareçam com o seu país. Somos embaixadores neste mundo. Faz parte do amor respeitar. Vocês querem ser como? Queremos ser de tal forma. Não sejam. E eu vou continuar amando vocês. Eu vou continuar do lado de vocês. Não vou fazer o que vocês fazem, mas eu vou estar do lado de vocês. Isso é ser embaixador do reino de Deus. Entendeu? Essa briga aí, tem que obrigar, ele tem que botar lá, dentro do governo dele, né, um terrivelmente defensor do meu país. Boto dentro do governo deles lá, para ser o... né, isso não funciona, isso é antibíblico até, isso até é terrível, né, como testemunho. Isso não é papel de embaixador do reino de Deus neste mundo, tá? Isso é prepotência, isso é tolice que a gente aprendeu com os nossos evangelizadores, né? Eles são assim também, tá bom? A gente repete o que eles são e fazem, né? Por aí, pelo mundo todo, viu? Muito bem, vamos aqui para essa declaração. Deixa eu ver o horário. Não, o horário não dá, nós não vamos para a declaração, tá? A declaração hoje a gente conversaria um pouquinho sobre... Cadê? Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito, né? Como Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Vamos deixar isso, a gente conversa, né? Talvez amanhã a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que o Facebook tem para nos oferecer nessa oportunidade. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Cadê? Já entrou? Entrou.
Então, muito bem. Vamos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui na janela o Facebook. Está aqui o Facebook. Vou colocar aqui deste lado para facilitar, para mostrar que eu estou olhando para ele. Aqui está o nosso culto de hoje, né? O nosso culto já está curtido até agora, né? Cadê? Por 4 pessoas. Tem aqui, as 4 pessoas são o Adson Costa, Maria Arideia, Kátia Lauton e Ivete Espíndola, tá? Esses queridos e queridas já curtiram o culto de hoje. Dia 17 de dezembro. Olha, dezembro é o mês vermelho e o mês laranja. Hoje, dia 17, é dia de atenção ao feriado escolar. É o dia da lei contra a reprodução ilegal de obras. Reprodução ilegal de obras. Dia do engenheiro de produção. Dia do bioma Pampa, né? Ali, gaúcho por ali. E dia do pedreiro Verona. Dia da cultura Pampa nativa, lá no Rio Grande do Sul. Dia Nacional do Espírito Republicano e da Interdisciplinidade Profissional. Dia Mundial do Prazer Esportivo e da Singularidade da Pessoa Humana. E Dia Internacional dos Direitos Econômicos Não Capitalistas. Tá bom? Aqui tem agora as orientações para uma vida melhor. Eu vou ler aqui apenas algumas. Então, diz assim: 90% do sucesso se baseia simplesmente no insistir. Insistir. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Insistir. 90% do sucesso. O mais alto preço de uma guerra é pago por aqueles que não a desejam, não a escolhem e não as fazem. É verdade. Sabe quem faz a guerra? São os detentores. Eles estão querendo, bota lá soldados, gente para brigar pelos interesses de alguns. Porque os que realmente produzem guerra nem vão lá, nem querem nem saber o resultado. Mundo injusto, né? É o sistema de Mamon. É o sistema de Mamon. Que mais? Aqui tem outro. Na espiritualidade, divulgue mais o que as pessoas gostariam de ser do que o que não conseguem ser. Para o cônjuge, aprenda a fazer ele adivinhar e ganhar com o que lhe agrada. Conselho de uma idosa: sorria sempre, por tudo e com todos. Os motivos vêm depois. Ditados alertas: não acendas o fogo que não podes apagar. Panela que muito se mexe, ou sai insossa ou salgada. A formiga sobre a folha que corta, pedra que muito muda não cria lodo. A formiga sabe a folha que corta, e pedra que muito muda não cria lodo. Por fim, Jesus, em João 15, 24 e 25. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa, né? Eles cometem o erro, eles falham, eu apenas mostro e eles me condenam, né? É como a luz mesmo, né? A luz, eu faço uma coisa errada aqui, está errado aqui. A luz está aí e me mostra que está errado, está mostrando isso e mostrando outras coisas. Aí eu fico zangado com a luz e não com o erro, mas com a luz, né? É o que Jesus está mencionando aqui.
Tá bom? Vamos aqui para... lembrando aqui o nosso vídeo estudo, o fruto do Espírito Santo. Está aqui um vídeo estudo. Outro vídeo estudo sobre o amor. Para alguns acham que não há amor verdadeiro na Igreja de Cristo. E a gente conversa então um pouquinho sobre isso. A mente talibã, tá? Aqui é um banner falando e tem um estudo sobre isso aí. Aqui no comentário da postagem tem então vários itens chamando a atenção sobre isso. Né? A mente talibã no cristianismo, o joio de todos os tempos, de todas as épocas na história da humanidade. Que coisa, né? Absurda. O cristianismo foi muito mais usado na história do que usou pessoas. Aqui tem um banner, né, chamando para o vestibular da Anhanguera, aqui em Teixeira. E aqui tem um assunto que tratamos ontem, né? Historicamente, pronto, é o que eu mencionei quando eu estava falando do que deveria nos incomodar. Historicamente, o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo que a gente tem vivido e mostrado? É uma pergunta. O mundo seria melhor sem esse cristianismo que está aí? Né? Então, esse é o questionamento que nós estamos levantando nos nossos, nas quintas-feiras. Aqui tem um apanhado sobre o que nós já produzimos de conteúdos, né, na nossa caminhada dos pastorados e o que nós estivemos utilizando, né, de conteúdos. Então, está aqui indo aqui, ele vai levar para o site apropriado. Aqui está falando do projeto Atendimentos Sociais. E aqui está falando sobre Igreja Bíblica de Cristãos em Famílias. Em famílias, tá? Então, adoração, batismos, ceias, dízimos, serviços, tudo ministrado na família, pela família e com a família. Tudo ministrado na família, tá? Então, esse é um apanhado, são estudos, são comentários que a gente está fazendo justamente para uma quantidade de pessoas que estão fora de igreja, não é? E são cristãos, e Deus tem usado de maneira maravilhosa, poderosa, mas eles têm alguns motivos porque que não estão em alguma igreja, mas são cristãos, salvos, né? Muito bem, então é isso que está sendo mencionado aqui. E o culto de ontem, né? Esse que está aparecendo aí é o que está disponível no Facebook. E ele, clicando aqui, ele vai para o YouTube, tá? Já falamos da nova estratégia. E esse aqui é o culto de ontem, né? Que foi realizado no Facebook, que não está disponível no Facebook para todo mundo. Está para mim, mas não para todo mundo. Então, aqui tá os que curtiram, né, esse culto ontem, enquanto ele estava disponível. Então, tem Kátia Lauton, Vandir Nascimento, Ivete Espíndola, Valdenice Lisboa, Maria Arideia e Andresa Braga. Tá bom? Esses curtiram esse culto enquanto ele estava disponível ontem. Foi até uma meia hora depois que terminou o culto, ele ainda estava disponível. Tá ok? O que mais? Aqui a gente, então, eu coloco ele aqui para este lado. E eu aqui tiro do Facebook, o Facebook da janela. Pronto, e a gente vai para a nossa oração, tá? Nossa oração é um poema, como a gente tem feito todos os dias, e esse poema vai nos falar o que hoje gostaríamos de mencionar para o Senhor. Então ele diz assim: Senhor nosso Deus, louvado sejas por estar conosco aqui neste culto, por nos ajudar a compreender a tua palavra bíblica, por nos auxiliares a perceber o teu imenso e eterno amor, a tua revelação, o teu grande anseio salvador.
Te agradecemos, Senhor, por tanta gente que é anjo teu. Teus filhos maravilhosos que amenizam a nossa vivência. Pessoas que suportam os nossos defeitos e limitações. Arcanjos benignos que nos suportam as contingências. Pedimos, Senhor, que da mesma forma como são conosco, que Tu nos uses a sermos aos outros Teus anjos de amor. Que sejamos tolerantes com os defeitos e limitações alheias, sejamos para eles Teu jeito paciente, amoroso e confortador. Senhor, imploramos como servos e discípulos de Jesus, que sejamos inconformados como verdadeira divina luz, com este mundo dominado pelo pecado, a injustiça e o mal. Que, como Amon, sejamos incomodados como divino sal, que sejamos como Jesus a este mundo por Teu amor. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos Teus amados e Te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoio e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá? O lembrete que nós temos aqui nos fala que no link 6, nós temos aí informações sobre a casa de apoio. São links e que estão no item 6 e que falam sobre a casa de apoio. Nos links 4, você tem aí vídeos estudos que nós recomendamos, tá bom? E amanhã a gente vai estar conversando aqui sobre o que deveria nos incomodar, entre outros assuntos, né? O que deveria nos incomodar na nossa redondeza, na nossa proximidade, na nossa cidade, na nossa região, perto da nossa casa. O que deveria nos incomodar como seguidores de Jesus, imitadores de Jesus Cristo, tá? Aqui fala sobre o projeto Atendimento Social. Aqui está falando sobre patrocínios, quem ajuda a sustentar o nosso ministério e esse programa. E aqui tem o seguinte: hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o seu futuro, tá? Alvos que você deve propor para a sua vida, para a sua caminhada. O que é que você espera para o futuro? Né? É hora de planejar, é hora de começar a plantar agora, se já não plantou, né? Começar a plantar agora para colher lá no futuro. Então, depende de você, o seu futuro, né? Defina o que é que você quer e trabalhe nesse sentido. Na sua rede social, divulgue que o cristianismo é amor ao próximo, tá? Amor ao próximo. Amor não é somente ficar doando coisas, não. Não é somente atender às necessidades da pessoa, não. É amar as pessoas. É não ter preconceito. É lutar contra... Não ter complicado numa cultura tão preconceituosa como a nossa, né? Ninguém está isento disso. Mas é lutar contra o preconceito contra as pessoas. É lutar contra a intolerância. O que também é muito difícil para nós. Somos altamente intolerantes, né? Somos muito egoístas, tudo é a gente. O que eu creio é melhor, a minha fé é melhor, a minha religião é melhor, a minha igreja é melhor, né? Nós temos muito disso. Então é lutar contra isso. Isso é amor ao próximo. Lutar contra isso, tá? Parar com a ideia de que a gente está glorificando a Deus sendo intolerantes. Eu escutei isso a semana, isso, né? A maneira que eu tenho de agradar a Deus é ser intolerante com as pessoas. Que coisa, né? A que ponto a gente chega, né? E aqui falando da nova estratégia, né? Onde você deve, né? Nesse programa lá no YouTube, você deve se inscrever, acionar o sininho, você deve assistir, você deve curtir, você deve comentar
e você deve compartilhar, tá bom? Então, são maneiras que você tem de facilitar para que a gente alcance mais pessoas, chegue a mais lugares, né? Possa ser mais bênção também a outras pessoas, tá bom? A gente fica por aqui, eu vou botar aqui a música e a gente vai se despedindo, a gente vai orando para que hoje seja um dia especial na sua relação com Deus e com o mundo que Deus ama, tá bom? Então, até mais, Deus abençoe. Todo mundo tem.